Pronto. Olá, já estamos ao vivo aqui. Muito boa noite a todos. Em mais uma atividade aqui do nosso querido Programa de Educação Tutorial, o PET, aqui no canal do YouTube, e também estamos aqui presente na sala 20 da Fafidam, na turma do professor Chiquinho, com a disciplina de História do Ceará 2. Estamos aqui na presença ilustre, virtualmente, do Marcos Vinícius e do Androvani, que vão nos falar um pouco sobre essa experiência tão magnífica que eles vivem e proporcionam, e dão esse exemplo sobre mulheres e homens e mulheres em situação de rua durante na cidade de Fortaleza, um trabalho que eles realizam, e é basicamente isso que eu tenho para falar nesse primeiro momento. A gente vai ouvir essa experiência aí tão encantadora. Já vimos algumas pessoas chegando no chat aqui. Basicamente isso, passo a palavra para o Marcos e para o Androvani, mas antes queria pedir uma salva de palmas, tanto virtual como presencial aqui da nossa galera, para esses dois caras que vão nos falar um pouco. Parabéns, pessoal. Vamos lá. É com vocês, pessoal. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. O ser humano, ele busca sempre ser feliz. É algo inato, intrínseco do ser humano, a felicidade. No entanto, a gente questiona muito por que tantas pessoas vivem na infelicidade, nas questões variadas do comportamento e buscam a fuga na rua, passa a habitar na rua. A gente percebe que muitas questões anteriores levam essas pessoas a essa situação. Normalmente, quase na totalidade dos casos, os problemas estão no lar. Tá? Muitos, na infância, presenciaram brigas nos lares, desarmonia de toda a ordem, e cresceram e conviveram com esses desajustes. Muitas das vezes se sentiram agredidos diretamente ou passaram por situações muito tristes de toda a ordem. Então, tudo isso aí, esse histórico pesado, fica armazenado no inconsciente dessas pessoas e vai acumulando com muita tristeza, com muita mágoa. E toda essa carga de sofrimento, ela num determinado momento, ela eclode e a pessoa não suporta mais e busca a rua como habitação. A gente percebe que na rua eles vivem com vários tipos de situações, porque a rua é muito cruel. A rua, a sobrevivência fala mais alto. As pessoas, elas muitas das vezes não estão preparadas para viver na rua. Então, elas encontram todo tipo de agressão, todo tipo de situação para a sobrevivência. Aí fala mais alto o instinto, e com isso ele não consegue enxergar outra coisa a não ser o instinto de preservação, ele se manter vivo na rua. Aí, aliado a esse problema, surgem as fugas desses problemas, que são utilizados através do uso de substâncias químicas e do uso de álcool. Então, a gente vê situações muito tristes, pessoas que não conseguiram se relacionar em família, porque normalmente os problemas estão nos pais e nas mães, mas a gente não pode culpá-los, porque isso aí é um ciclo, é cíclico o problema. Os pais, por sua vez, também tiveram problemas na infância. Então, fica esse ciclo de geração a geração e nada se faz para resolver. Então, eles buscam essa fuga e vão viver na rua. A rua é dito pelos moradores que é uma prisão sem muros, porque lá ele está aprisionado
a todo tipo de problema, ou a utilização das substâncias, ou qualquer tipo de coisa que dá um alívio, entre aspas, né, um alívio temporário que a droga proporciona. Então, nosso trabalho, que a gente faz semanalmente, 2 vezes, na segunda e na terça-feira, a gente promove um jantar uma praça na segunda-feira, que é a Praça dos Voluntários, popularmente conhecida como Praça da Polícia, e na terça-feira, na Praça do Liceu e na Praça da Acal, ali do lado do metrô da Clarindo de Queiroz com Cristão Gonçalves. Então, nesse jantar, a gente divide a atividade em 2 momentos. O momento do alimento espiritual e o momento do alimento material, que é a comida. O alimento espiritual, a gente busca sempre trazer para eles uma mensagem de esperança, de consolação, para que eles tenham um alívio ao sofrimento que eles passam, um alento para que eles consigam despertar para uma pequena luz que possa auxiliá-los. Então, nesse momento, a gente faz uma leitura de evangelho, faz orações, a gente reproduz algumas músicas evangélicas ou espíritas, não importa a religião, porque é um trabalho que não há separação de religião. Lá a gente vai encontrar todo tipo de religião e a proposta do trabalho não só não é separar por religião, nem tampouco julgamento de forma alguma. A finalidade do nosso trabalho é simplesmente acolhê-los, porque as pessoas já estão no sofrimento atroz. Então, chegar lá, nós temos que acolhê-los, trazer essa mensagem de esperança para que eles consigam, de alguma forma, internar na sua mente alguma coisa que possa tocá-lo, o coração deles. Então, a gente procura ser verdadeiro para com eles, para que eles confiem em nós. Porque não adianta a gente chegar lá e falar coisas que não são verdadeiras. A gente tem que ser o mais verdadeiro possível, para que eles possam sentir, tocar no coração, para que eles mudem de vida. Então, a gente faz o convite para que alguns deles que quiserem serem acolhidos no nosso lar Francisco de Assis ou nas outras casas parceiras com a gente, que eles possam se apresentar e a gente ter uma conversa com eles, e se eles aceitarem uma casa de acolhimento para se tratarem, para descansarem, eles vão com a gente. Aí, no segundo momento, a gente fornece o jantar. É um momento assim muito agradável, que eles estão muito receptivos, porque estão cansados de tanta dor, de abandono, né, da invisibilidade que ainda existe muito na nossa sociedade. Então, eles normalmente eles aceitam. É lógico que tem que se sujeitar às regras, porque toda casa tem que ter regras, e as regras são de eles mesmos manterem a casa através da limpeza, de cozinharem suas próprias comidas, lavarem suas roupas. Isso serve até como terapia para eles, para que eles se mantenham ocupados. Então, diariamente, lá no nosso lar Francisco de Assis, é feito 2 evangelhos, em alguns dias, até 3, e tem um outro trabalho dos narcóticos anônimos, que não é apenas relacionado a narcóticos, é qualquer tipo de impulsão de um vício que a pessoa tem, tá? E esse trabalho é feito diariamente. E também temos aos domingos palestras públicas, temos estudos sistematizados da doutrina espírita, enfim, é uma gama de esclarecimento que eles recebem muito grande, tá? Porque o nosso objetivo é resgatar almas, resgatar essas pessoas para modificarem suas vidas, para não voltarem para a rua, embora eles tenham a liberdade de voltar a hora que eles quiserem. A casa não tem a porta trancada assim que eles não possam sair. Eles têm a liberdade de sair a hora que eles quiserem. Mas a gente
batalha muito por eles para que eles não façam isso, porque a gente sabe que a rua vai voltar tudo de novo, tá? Então, a gente sempre acredita no ser humano, porque qualquer um pode reverter essa situação. Nós não estamos nunca, assim, voltados para teorizar as coisas, porque nas reuniões, né, nos congressos e reuniões, principalmente públicas, essas reuniões que o pessoal faz para resolver o problema, elas, quando se fala em políticas públicas, não há nada de efetivo. As pessoas simplesmente teorizam a coisa. Então, a gente procura ser mais efetivo nas ações. Agora, lutamos com muita dificuldade, porque a casa vive de doação e o trabalho é todo executado por voluntários. Tá? Então, é muito difícil. A gente só mantém uma pessoa remunerada. Os demais são todos voluntários, pessoas que estão procurando serem pessoas melhores, desenvolver o amor do Cristo no coração, não só dos assistidos, como dos voluntários. Essa é a proposta do nosso lar. Se o Adrovani quiser acrescentar mais alguma coisa, Adrovani. Acho que ele está sem áudio. Pronto, eu estava sem áudio, desculpa. Eu quero fazer um resumo do que o Marcos falou para poder acrescentar o que eu tenho para falar. O nosso Lar Francisco de Assis, que é o grupo do qual a gente se denomina, ele tem 3 atividades nas praças por semana, em 3 praças diferentes, onde a gente leva o evangelho, o alimento e vários tipos de soluções que eles precisam, às vezes uma passagem, uma cesta básica, um médico e uma casa para morar, caso quem queira sair da rua. Nós temos 2 casas nossas, né, que a gente chama, um é nosso Lar Francisco de Assis, outro é nosso Lar Piedade, do qual a gente recebe pessoas que não têm documento, e aqueles que têm documento a gente recebe também, mas encaminha para outras casas. Ou seja, conosco a gente tem umas 30 vagas, 30 pessoas morando no máximo, mas também fica recebendo quase que diariamente pessoas que têm um espaço lá, que eles dormem lá, até a gente conseguir outra casa. O Marcos falou também da pessoa que vem da situação de rua, né? Que são pessoas que passaram por uma extrema variedade de situações difíceis na vida, né? Passaram por muitas dores, muitas dificuldades. Normalmente tem os pais separados, algum com envolvimento com droga, com álcool. Mas existe também o lado menos poético. O lado menos poético é que o cara, ele... Deixa eu só... Tá dando para escutar ou os cachorros estão atrapalhando aí? Não tá? Posso continuar? Deixa eu só soltar só um pouquinho aqui. Desculpa. É o lado que realmente a pessoa em algum momento se envolveu com a droga e a droga dominou ele. Dominou ele ao ponto dele não conseguir sair de lá. Dele vender tudo que tem, né? Vender as coisas de casa, perder a confiança da família. Tem gente que tem uma família estruturada, mas perdeu a confiança da família. Vender sua moto, seu carro, seu trabalho, roubar de casa, roubar do seu filho, se prostituir a própria mulher, né, para poder conseguir esse vício, cometer crimes. E aí, o nosso Lar Francisco de Assis age como uma forma de
tentar trazer essas pessoas para perto, para reflexão íntima, né? Para transformação íntima. A gente acredita que todo mundo tem como, né? Tem como, realmente a gente já viu muitas pessoas que eram consideradas perigosas na rua, sair da situação de rua, voltar para casa, tá falando do Cristo, tá falando de amor, né? Pessoas que já matou, pessoas que roubavam quase que diariamente, líder de tráfico de drogas, traficantes, presidiários que passou mais de 20 anos na cadeia. Inclusive, foi o primeiro morador do nosso lar, Francisco de Assis, que hoje trabalha, está junto com a família dele. Então, existe o resgate. Aí, direcionando para o público de história, né? Para a conversa para o público de história, para vocês entenderem. Hoje, pessoas moram numa situação de rua porque querem, graças a Deus, porque querem, porque há 10 anos atrás, a gente tem esse trabalho há uns 17 anos que a gente está envolvido nisso. Há uns 10 anos atrás não tinha como, mas hoje a gente fala mesmo, quando a gente está no meio do grupo, olha, às vezes tem uns 100 irmãos em situação de rua, a gente diz para eles, olha, só mora na rua quem quer, só mora na rua quem quer. A gente repete isso várias vezes, porque quando eles não quiserem, eles têm como conseguir abrigo, têm como conseguir espaço. E inteiramente por meio de ONGs, associações, comunidades terapêuticas, mas ainda não sairia todos. A gente fala assim que quem quiser, para ver se dá aquele impacto, pro cara, ei, eu posso sair, a hora que eu quiser eu posso. Mas se todos da noite pro dia quisessem sair, não teria como. A não ser que a gente espalhasse para as outras cidades. Teve um evento que foi feito pela Obra Lumen, uma obra católica, que eles fazem quase que anualmente. E num dia só eles tiram 300 pessoas da situação de rua. É uma coisa fantástica. Eles já fazem tudo conectado com várias casas e todo um trabalho de conscientização, de palestra e tudo. E num dia juntam uns 1.000 moradores de rua e tem condições de tirar essas pessoas da situação de rua. Quem quer. E assim, no nosso grupo, né, a gente orienta que a gente tente tratar esses irmãos, porque às vezes, como a gente está à frente desses projetos, uma decisão nossa tira uma pessoa da situação de rua ou coloca a pessoa na situação de rua, porque ela está morando nas casas do quais a gente tem um poder de decisão. E a gente costuma pensar assim, tem uma máxima, né, do Cristo, né, que diz, trata o outro como gostaria de ser tratado, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Tem um trecho do Evangelho do Cristo que diz, sempre que tu fizeres a um necessitado, é a mim que tu fazes. A gente ainda é muito verde, é muito imaturo para conseguir ter esse nível de amor, de pensar naquela pessoa como nós mesmos, pensar naquela pessoa como se fosse o próprio Cristo. Mas a gente faz um exercício que a gente pensa como se fosse um filho nosso. A gente faz um exercício assim, rapaz, se fosse meu filho ali naquela situação, e se fosse meu filho, aí a gente rapidinho forma uma decisão, tenta formar uma decisão mais assertiva. E se errar, errou na melhor das intenções, né? Então a gente busca isso. Esse modo de pensar também, ele nos faz verificar de evitar dar lençol,
dá toalha, dá dinheiro na rua. Parece até assim ser meio contrário ao que se diz na caridade, né? Mas vamos pensando assim, se fosse meu filho, ou alguém que você ame profundamente, que tivesse naquela situação, dormindo no chão, usando droga, tendo que fazer necessidades básicas nos cantos, nas praças, não tem onde tomar banho, não tem onde dormir, possivelmente tendo que tirar o que é dos outros para poder manter o vício dele, porque não está trabalhando. Se fosse meu filho, eu preferia que não recebesse nada. Eu preferia que no máximo chegasse a comida para ele. Porque para ele não precisar roubar até para pegar comida, né? Mas porque quando se dá uma roupa, se dá um lençol, se dá um travesseiro, se dá um colchão, se dá um, uma toalha, fica muito cômodo e gera produto para trocar por droga. Eu já perdi dezenas de sandálias, de ver, eu me senti assim, não, vou ajudar o irmão, depois eu compro uma chinela para mim e tudo. No outro dia eu vi o cara, já tinha vendido o chinelo. Nem todos são iguais, mas voltando para a mesma filosofia de pensar como um filho. Se fosse um filho meu, eu tenho 3 filhos, um de 21, um de 18 e um de 8. Rapaz, eu ainda preferia ver ele, não podia nem ter roupa, andar de biquíni fio dental. Ser obrigado a andar de biquíni fio dental na rua para poder ele ser obrigado a querer sair da rua, a querer sair daquela situação. É um pensamento meio brutal, mas só sabe quem é um pai, quem tem um filho lá. Ou uma mãe que tem um filho, a dor que é, né, ver o filho naquela situação, porque é uma dor muito profunda. Então, se fosse o meu filho, rapaz, andar de cueca rasgada na rua, até chegar um ponto dele querer sair da rua rapidinho. E hoje, pessoal, assim, não precisava existir morador de rua, não precisava, porque de acordo com o censo que houve, a contagem dos moradores de rua, pelo menos na cidade de Fortaleza, existe 2.500 moradores de rua, 2.500 e pouco. Se a gente for fazer uma conta, arredondando para 3.000, o nosso Lar Francisco de Assis gasta apenas R$500 por mês para cada um. Para uma pessoa, R$500 para manter uma pessoa, mas a gente tem muita doação. Se fosse fazer uma conta arredondando para 3.000 moradores de rua e dobrando o que o nosso Lar Francisco de Assis gasta, que seja R$1.000 por mês, por pessoa, daria 32,4 milhões por ano. 32,4 milhões por ano para tirar todo mundo da situação de rua, para dar um lar para todo mundo, para dar uma condição para todo mundo ter onde morar, ter onde viver. É um valor muito medíocre, é muito inferior do que se gasta em marketing no governo do estado, no governo municipal. É inferior ao que se gasta em marketing. Então, a questão da situação de rua, a gente imagina que é questão de maturidade espiritual, maturidade íntima, ética, porque no futuro eu acredito que não vai precisar mais ninguém morar na situação de rua, porque é uma solução palpável, simples, né? Então, ainda se mora por opção dos governantes, por opção do próprio morador de rua, mas o sonho é que não se more mais. E se o governo fosse fazer uma conta, por exemplo, o nosso Lar Francisco de Assis, com 30 pessoas morando na rua, 30 pessoas morando lá conosco, a gente estima que, no mínimo, se evita 120 crimes por mês.
Da onde é que se vem essa conta? Cada morador de rua, cada irmão em situação de rua, ele comete um delito pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Ah, mas não é todo mundo que comete, tá certo, não é todo mundo que comete, mas tem um que comete todo dia. Aí aquele que comete todo dia cobre uns 7 que não comete. Então, uma vez por semana a gente está numa conta bem razoável. Então, com 30 pessoas morando numa casa, são 120 traumas a menos, porque você ser roubado é um trauma, todo mês. Você sofrer um atentado, você ser espancado, você um possível assassinato. Então, são 120 delitos a menos por mês. Num ano, dá quase 1.400 delitos a menos, com 2 casinhas só. Imagina o que o governo do estado não iria economizar com a máquina, com a estrutura que ele tem de polícia, de delegacia, de delegado, de presídio, tudo oferecendo isso para essas pessoas, né? Que é algo humano, que é algo minimamente humano. Rapaz, é um lar, todo mundo precisa de um lar. Então eu vou interromper minha fala aqui, que eu já me delonguei demais, e deixar aberto para o Marcos ou para alguma dúvida que alguém tenha. Pois é, o Adrovani acabou de falar aí que a questão da rua envolve questões de segurança pública, né? Porque quando, existem essas diferenças sociais, elas acabam retornando de alguma forma para a pessoa, né? Porque é uma maneira, assim, trágica e violenta, né? Você despertar por esse aspecto, né? O ideal seria que houvesse um despertar de consciência das pessoas que têm a decisão de resolver esse problema de rua, né? Porque é um problema de segurança, é um problema muito grave, problema social muito grave, que simplesmente dão as costas, porque morador de rua não dá voto. Aí, infelizmente, tem isso, né? É uma realidade que a gente vê, porque quando a gente está diretamente com eles na rua, a gente conclui que não se faz nada. Existem algumas poucas, se não me engano, duas pousadas no centro de Fortaleza, que as condições são precaríssimas. É muito sujo, a prefeitura diz que não vai colocar novos colchões, que os colchões estão todos deteriorados, e assim, é um descaso muito grande, tá? É como se as pessoas não fosse gente, não fosse cidadãos, não fossem pessoas que estão necessitadas de acolhimento, de serem ressocializadas. Porque, como a Drovani disse, eles têm estrutura para ressocializar todo mundo, porque existem vários programas de profissionalização, tá, de treinar a pessoa, mas quando é que surge a oportunidade? Simplesmente não surge, as oportunidades não vêm. Então, entra político e sai político e nada acontece. O cara é eleito, promete que vai fazer alguma coisa e não faz. Então, o que o Adrovani está dizendo aí, que as pessoas que despertaram para os conceitos do Cristo, porque a gente fala muito que somos cristãos, mas a gente não age como cristão. Somos humanos, mas não agimos com humanidade. Porque à medida que a gente for amadurecendo, a gente não consegue mais aceitar isso, aceitar que eu estou morando com todo conforto e lá fora tem pessoas dormindo em cima de um papelão, às vezes sem comer, sem tomar banho, sem um atendimento médico, porque a rua traz todo tipo de doença, e essas pessoas estão totalmente abandonadas, tá? E qualquer ser humano
eu digo assim com toda certeza, qualquer ser humano está sujeito a ir para a rua. Basta uma mágoa, basta uma briga em família, e ele não conseguir trabalhar essa mágoa e encontrar na rua a fuga. Muitos não aguentam e se matam, suicidam. Tá? Então, o que acontece? As pessoas precisam despertar para isso. Mas isso aí é individual, é amadurecimento que vai aos poucos. Nós estamos vivendo um momento, assim, muito delicado, um momento de mudanças, um momento de despertar da humanidade, tá? Mas é um processo, é lento, ninguém vai mudar de uma hora para outra. Tanto os que estão na rua, quanto nós que estamos do lado de cá. Tá? As pessoas simplesmente dão as costas. A gente vê um morador de rua. Eu estava lendo hoje sobre aquele índio que foi assassinado, tacaram fogo nele lá em Brasília. Já tem muitos anos isso. Um dos rapazes todos bem financeiramente, de famílias conhecidas em Brasília, que tacaram fogo no índio, um deles disse: eu não sabia que era um índio, era apenas um mendigo. Como se o mendigo pudesse ser queimado, né? Então, o que acontece? As pessoas nos lares não mais conversam, não mais falam de Deus, não estão vivendo o materialismo, e não se pode viver o materialismo, porque chega um determinado momento que a coisa vem à tona. Os pais querem substituir o amor pelo dinheiro, como se pudesse comprar o amor. Então vai se criando pessoas agressivas, pessoas problemáticas. Aí uns vão para a rua e outros vão agredir os moradores de rua. Os moradores de rua, eles procuram dormir em locais visíveis, porque se eles procurarem um canto mais escurinho, mais silencioso, é perigoso para eles. Então, eles preferem dormir em avenidas, em locais que são vistos, para que não sejam vítimas de violência. Eu tive uma experiência em Natal, no Rio Grande do Norte, com uma família, um bebezinho, com 2 crianças e um casal, que eles dormiam numa praça, no bairro de Ponta Negra, que é um bairro de classe média, e as pessoas, no final de semana, paravam o carro e tacavam pedra neles. Tá? Aí, como é que pode isso? Por que as pessoas são agressivas com os moradores de rua? Por que eles consideram que não são pessoas, não são gente? É muito complicada essa situação. Tá? Você quer acrescentar, Drovani? Não, Marquinhos, vamos deixar, ver se tem alguma dúvida, né, para a gente ter uma fala mais direcionada. Rômulo? Como você quer botar as pessoas para fazerem pergunta? Isso. Eu estava falando aqui sem áudio, perdão. Estava dizendo aqui, né, muito tocante, né, muito forte mesmo essa fala de vocês e o trabalho de vocês em si, que vocês vêm realizando, né. A gente já tem algumas dúvidas aqui, mas o professor Olivenor também quer falar um pouco, né, e após a fala dele, acredito que a gente pode abrir para algumas rodadas de pergunta, tanto, né, como eu já disse anteriormente, presencialmente, quanto por meio do chat. E tá aí o professor Olivenor com a palavra. Bom, primeiro, parabenizar o Adrovani, o Marcos, por compartilhar essas experiências em instantes tão breves, mas sei que poderiam se demorar mais em trazer fatos, casos, não é? Mais emblemáticos, tanto do processo de recuperação, como também, sobretudo, do processo da experiência vivida por eles nas ruas. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão, que a questão da vulnerabilidade
ela é uma questão histórica, né? Quer dizer, não é só na sociedade moderna, odierna, que nós vamos encontrar a presença, não é? Na rua de pessoas. Isto não significa que tenhamos a compreensão de que o mundo dito moderno, dito do progresso, dito civilizado, não é? Essas condições, elas têm sido ainda mais gritantes, E assim como é histórica a presença de pessoas na rua, também é histórica a ausência de políticas públicas, a ausência do Estado, no sentido de fato, resolver o problema social, o problema humano, não é? Que agride a sociedade, agride o planeta, agride a natureza humana, agride o cosmos, se nós nos pensamos como seres cósmicos. Então, um semelhante teu está numa condição de vulnerabilidade total. E aí nós poderíamos aqui discutir o conceito de vulnerabilidade, né? O que é o conceito de vulnerabilidade na enfermagem, por exemplo? Não é? O que é o conceito de vulnerabilidade na sociologia, na psicologia? Mas o fato é que todos nós somos seres humanos. E como disse bem o Marcos, nós hoje temos uma casa, uma família minimamente estruturada, não obstante as nossas condições de financeira, às vezes, não ser tão favoráveis, mas nós temos uma condição que vai nos permitir experienciar uma situação limite da vida, por exemplo, que nos coloque numa crise existencial a ponto de nos levar à rua, de vivermos uma espécie de autoabandono. Porque nós temos a prática de abandonar o outro. Mas nós não percebemos, às vezes, que nós provocamos e vivemos um autoabandono, né? Então, são crises existenciais. Só um instante. Meu amor, ele não quis jantar ainda. Tá? Nós estamos à mercê, não é? E o mundo que nós estamos vivendo, esse mundo marcado por essa dimensão volátil das coisas, né? Um mundo líquido, tá? A gente vai perdendo a conexão conosco mesmo. E nós vamos meio que sendo engolidos por uma multidão de sensações, de estímulos, que vai nos descredenciando, às vezes, dessa razão, que é a razão do ser, daquele que se percebe como um ente presente em si mesmo, o ser, a essência, o indivíduo, com a sua consciência, com a sua sanidade mental. Não é? Então, se nós fecharmos os olhos por um breve instante, nós vamos perceber que, em alguns momentos, nós nos colocamos em situação de abandono. E talvez tenhamos tido na família, no amigo, na pessoa mais próxima, ou numa religião, ou numa crença qualquer, a condição de voltar atrás, a força suficiente de voltar atrás. Mas pode não ter também isso naquele primeiro momento.
numa concepção cristã, nós podemos dizer que nenhum de nós se acha abandonado, mesmo aqueles que estão na rua vivendo uma condição de vulnerabilidade plena. Não estão. Mas o Estado abandona. Mas quem é o Estado? Quem é o Estado? Né? O cidadão abandona. Quem é o cidadão? O Estado sou eu também. O cidadão sou eu. Eu abandono. Então, eu estou dizendo, chamando atenção para isso, porque às vezes nós temos um discurso político muito bem construído, muito bem alicerçado do ponto de vista ideológico, que sabe fazer uma leitura muito bacana das problemáticas sociais, mas com um grau de isenção. Com um grau de isenção. E penso não, tenho convicção de que nós só haveremos de construir um mundo melhor quando eu tomar essa decisão de construir um mundo melhor. E construir um mundo melhor significa começar por mim mesmo. Começar por mim mesmo. Me educar para abandonar o homem velho que habita em mim. Cheio de preconceitos, cheios de negativas, cheios de experiências de abandono. E passar a dotar a minha vida com mais tolerância, com mais generosidade, com mais estado de presença, com mais acolhimento do outro. Porque esse é o sentido da vida. Então, eu preciso mudar a mim, para que eu possa, com o meu comportamento, mudar o outro. Uma live como essa é extremamente importante para que nós possamos falar, pensar, apresentar situações como a que Marcos e Adrovani colocaram para nós, fazendo um misto do mundo acadêmico, que estamos visualizando aí, tendo no plano de frente aí o querido Rômulo, tá? E aqueles que podem estar assistindo no canal do YouTube do PET de História. Percebe? São mundos. Mas o que são essas fronteiras da academia, da universidade, de casa, de onde quer que estejamos? Elas não são nada sem a presença do ser humano. O professor Francisco, seus alunos, vivem uma experiência social extremamente importante na vida deles, que é estarem num espaço de educação formal. Mas é uma experiência. Cada um deles é um ser humano. E na sua essência, são professores e alunos, tendo a vida, tendo o mundo, tendo o espaço social, qualquer que seja ele, como educandário, como laboratório, como espaço do vivido. Do vivido. Precisamos prestar atenção nas práticas cotidianas, aquelas que são vividas, sobretudo. Não aquelas práticas cotidianas da ordem do discurso,
que são realidades também, porque o discurso constrói realidade. Não existe uma realidade concreta, absoluta. As realidades, elas são construções discursivas. A linguagem constrói a realidade. Mas nós estamos falando aqui da experiência do vivido, que às vezes nós não prestamos atenção. Nós somos consumidos pela linguagem, e pela linguagem bem articulada, muitas das vezes, que nos isenta de pensar. E nós não podemos parar de pensar, mas não podemos só pensar. Pensar logo existo, aquela máxima lá do iluminismo, ela é carente hoje, no meu modo de entender. Eu não preciso só pensar. Eu preciso pensar, sentir para existir. A razão sem sentimento, ela fraqueja. Ela precisa estar alicerçada no sentimento. Assim como o sentimento precisa estar alicerçado na razão. Por isso que não há separação entre fé e razão, entre razão e fé. Muito obrigada, Adrovânio e Marcos. Eu tenho certeza que a Adrovânio está morto de fome, que ele chegou agora, estava no trânsito, não comeu nada, não é? Então, Rômulo, se tiver alguma pergunta aí, querido, você libera, tá? Bom, professor, a gente tem algumas perguntinhas aqui no chat, né? Alguém daqui, pessoal, vai querer fazer alguma pergunta? Presencialmente? Pronto. A gente vai abrir a rodada, certo? Com a esposa do professor Chiquinho. A Mazé, ela vai iniciar aqui essa rodada de Pelé e a gente vai fazendo essas rodadas. Acredito que a gente possa fazer isso rapidamente. Boa noite. Boa noite. Como ele já me apresentou, queria cumprimentar o Marcos, o Adrovânio, o professor Olivenor. Não sou do PET de História, sou do curso de Letras, mas esse assunto interessa muito para mim e eu vim hoje à noite aqui para aprender um pouquinho com vocês, para a gente compartilhar. Eu anotei a minha perguntinha aqui e gostaria de saber o seguinte: se o lar consegue fazer a ponte daqueles que são abrigados, né, com o SUS, o CAPS, com psicólogos, médicos, pois a gente sabe que, além dessa acolhida espiritual, eles também precisam desse acolhimento e dos cuidados que as políticas públicas deveriam estar presentes nessa situação. Então, eu queria saber qual é a assistência que vocês recebem, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla. Então, essa é a minha pergunta. A gente tem... Perdão, com qual é o seu nome, querida? Mazé. Mazé. De voluntários que vão lá toda semana, nós temos médico, que eles recebem consulta toda semana, tem psicólogos, tem reikianos, educador físico, yoga, capoeira, eu falei psicólogo, tem vários profissionais, advogado, isso tudo voluntário. Fora o voluntariado, ainda tem mais uma série, tá? Do que eles precisam. Ainda tem a rede pública, que também já é conectado com todos. Precisa de ir no hospital, a gente já tem uma abertura, precisa levar no posto de saúde, já tem uma abertura, frotinha, frotão. Então, nessa rede, tirar documento, tem dono de cartório que é voluntário lá, tem juiz que é voluntário, tem promotor de justiça que é voluntário. Porque, assim, o propósito da casa, a gente
é um só para todos. Você entra lá, tem uma paredona, o tamanho dessa parede aí que o pessoal está encostado. Propósito é desenvolver a capacidade de amar dos acolhidos, voluntários e doadores, estudando e vivenciando os ensinamentos do Cristo. Então, todo mundo lá tem essa vivência. Então, rede de profissionais nós temos, acho que praticamente de todos que precisam, de voluntários e também a rede pública. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Pronto, obrigada e parabéns a vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem e inspiram outras pessoas a colaborarem com esse trabalho. Ok? Obrigada, então. Obrigado. Outra pergunta que a gente tem aqui é do Matheus Martins, né? Nosso caro colega petiano aí, um abraço para ele que está acompanhando a live lá de Russas, acredito eu. O professor Chiquinho também tinha uma pergunta, mas ele já sentiu-se contemplado com a resposta que foi dada, né, aqui nesse momento. E o Matheus pergunta o seguinte: Marcos e Androvani, ele referiu-se ao Marcos, mas os dois sintam-se à vontade para responder. Vocês pensam em expandir os trabalhos com os moradores de rua em Fortaleza? Essa é a dúvida do Matheus. Por enquanto, acredito que sejam essas. A da Mazé já respondida e essa do Matheus Martins. Para tu, Marcos. Bom, eu vou usar aí as palavras e a vontade do Adrovani, né? O Adrovani tem projetos de expansão, sim, tá? Se eu não me engano, mais 2 casas até 2025, não é isso, Adrovani? 24. Pronto, 2024. Daqui a 2 anos, abrir mais 2 casas, tá? É um trabalho, assim, bem desafiador, tá? Mas é compensador, é muito bom. E a gente vai sempre acreditando que as doações, que os voluntários vão chegando, porque tem necessidade de voluntários, tem necessidade de doações para manter as casas, né? Mas a gente vai nessa linha aí de expansão, sim. Porque, assim, o que nos impede hoje é a questão material, sabe? Mas é algo assim que a gente espera que em algum momento vai chegar essa inspiração. Porque a gente tem dentro da casa, a gente tem, das 2 casas, a gente tem 30 pessoas, 30 adultos, que legalmente eles podem trabalhar 4 horas por dia. É importante para eles trabalharem, é importante para eles se ocuparem, para eles aprenderem. E se a gente botar isso, um custo fixo de uma casa, tirando a alimentação, e toda a alimentação vem de doação, é R$7.000 por mês. Se botar R$7.000 para produzir 15 homens, né? Estou falando de uma casa, se for as 2 casas, 30. R$14.000 para 30 pessoas produzir é uma produção de R$400, R$500 por mês para cada adulto. Então, é como se fosse 1/3 de um salário mínimo. Então, é algo palpável, sabe? A gente espera que, assim, a gente encontre alguma ferramenta, alguma forma de produzir, porque eles produzem tudo, a gente já produz um monte de coisa lá. O que falta é ter a venda casada. Produziu, tem alguém lá, pegue, leve e pague, pronto. Porque como todo mundo é voluntário, a gente, um tem 4 horas por semana para dedicar, outro tem 5 horas, outro, feito o Marco, tem o dia todo dia. O Marco é o Jaquitu. Né? Já que tu tá aposentado aí, já que tu... Aí ele e a esposa dele, graças a Deus, tomam conta lá da gente. Então, todo mundo tem seus horários rateados, então a gente não tem como dar um foco, né, naquilo, no comércio, até mesmo porque na parte de trabalho, na parte material, a gente já tem a nossa vida material, a gente está lá para poder viver realmente a vida espiritual, de ter essa experiência como se fosse
é uma igreja superativa, uma igreja que tem oração 2, 3 vezes por dia, um monte de atividade, um monte de voluntário que as pessoas necessitadas moram lá, né? Porque além desses 30 que moram conosco, outros 20, pelo menos, passam por lá todo mês, né? Que eles vão lá, passam um tempinho lá, dormem lá uns 3 dias e vão para as outras casas. Mas o que nos falta mesmo é só isso, porque voluntário, graças a Deus, tem. E lá, eu vou fazer um adendo aqui, eu estou vendo aqui que a gente tem alguns minutos. Ei, galera, sexta-noite, uma hora dessa, Ave Maria, né? Batendo papo, parabéns para vocês, viu? Sexta-noite eu na faculdade, eu não achava nem meu rastro. Uma hora dessa, né? E vocês estão aí rindo, mas doido para ir embora. Bora, macho, vamos embora. É assim, é importante, pessoal, a gente dedicar, sabe? Umas 2 horas da semana, umas 3 horas da semana para o que é eterno, sabe? Para os valores eternos. Eu, no meu tempo que eu tava até meus 27 anos, eu era ateu de carteirinha. Foi falar de Deus perto de mim, eu dizia, não, sou ateu, afastava a pessoa. E depois que me foi comprovada a imortalidade da alma, né, eu sei que para uns parece estranho, mas para quem não precisa dessa comprovação, porque tem gente que tem a religião já do berço, né, que já acredita em Deus, que já acredita em Jesus. Eu não acreditava em nenhum dos dois. E falava mesmo. Depois que eu passei a acreditar, botar isso no coração, rapaz, é uma questão lógica. É ciência pura. Você, meu amigo, eu estudei minha vida todinha, de manhã, de tarde, de noite, às vezes é colégio, é faculdade, passo 40 horas, 50 horas correndo atrás de papel, que é o trabalho, né? Da semana, toda semana, 40 horas, de manhã, de tarde. Atrás de papel para receber o saláriozinho, que é aquele papelzinho que às vezes não dura nem até o final do mês. E eu não dedico 2 horas, 3 horas, 4 horas da semana para o valor eterno, para a conquista do que é eterno, né? Então, a partir do momento que você se entende eterno, eterno é eterno, tá, pessoal? Não é eterno até 80 anos, não. Eterno é... Porque quem acredita em Deus, independente da religião, não existe acreditar em Deus e dizer que eu não sou eterno. Qualquer religião do planeta tem um ponto em comum. Eu sou eterno. Então, se eu sou eterno, eu preciso dedicar algum tempo para ganhar valor eterno. E como é que eu conquisto o trabalho isso? É dedicando tempo. Só isso. 2 horas da minha semana para estudar e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Eu estou falando isso, pessoal, mas não é religião, tá? É lógica. É uma lógica que vem dentro, que é o princípio que eu acredito que é de todo mundo que trabalha lá no nosso Lar Francisco de Assis. É o princípio de todo mundo que vai lá nas ruas ajudar quem mora na rua. É o princípio de que faz as pessoas da situação de rua saírem da situação de rua. Porque eu nunca vi uma pessoa sair da situação de rua se não tiver esse princípio, se não tiver essa conexão divina. Porque o cara está muito lá embaixo e ele precisa de uma corda grossa para segurar ele. Então, eu estou falando isso de uma forma científica, de uma vivência minha, e lá tudo é aproveitado, pessoal. Passou um rapaz lá que ele passou 10 dias lá, eu acho 10 dias, 15 no máximo, e ele morreu na casa. Morreu, ele é tuberculoso, ele tossiu sangue, dá um ponto de... Morreu. Mas esse rapaz que passou 10, 15 dias lá, ele foi amado, ele foi cuidado, ele recebeu o amor do Cristo, ele foi falado logicamente da imortalidade da alma para ele. Então, ele morreu entre pessoas cuidando dele, ele não morreu numa sarjeta. Porque se ele não estivesse lá com a gente, ele ia morrer numa sarjeta, não ia ser conhecido, não ia levar... Então, assim, tudo tem seu valor. Uma pessoa que passa uma semana, uma pessoa que passa
uma hora numa roda de conversa na praça, uma pessoa que passa um tempinho lá, tudo tem uma semente, né? E se tiver alguma utilidade essa conversa aqui nossa, né, busquem refletir, né? Busquem refletir sobre isso e, quem sabe, dar uma horinha, 2 horinhas da sua semana em qualquer projeto social que você goste. Pode ser com morador de rua, pode ser com idoso, pode ser com criança, pode ser com animal, pode ser com mulheres, porque o princípio é você ir feliz, é uma diversão. Todo mundo que vai para lá vai para se divertir. Então, encontra um método que você vai se divertir, encontra essa forma e vai ter essa experiência de buscar esse teu valor eterno, porque todo mundo precisa, assim não, perdão, muito, 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 muito mais do que a gente precisa do papel, do dinheiro, para poder viver. Tá bom? Peço muita luz para vocês e eu fico à disposição aí, se continua. Marcos, você quer falar alguma coisa, Marcos? Não, eu acho que o Adrovani falou tudo aí, né? Porque a gente tem que dar significação na nossa vida, né? A vida não se resume em dinheiro, né? A gente tem que fazer algo diferente. A gente realmente tem que fazer algo. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, né? E o que a gente leva são as nossas ações. O dinheiro vai ficar aqui, né? A gente não leva nada. Nós não somos matéria, somos espíritos. Então, como somos imortais, como o Adrovani disse aí, que é uma realidade, a gente precisa trabalhar as questões espirituais, porque o dinheiro passa, a matéria fica aí. Matéria não vai com a gente. Então, é preciso que a gente desperte para o nosso irmão, porque a partir do momento que eu me digo cristão, eu tenho que seguir o exemplo do Cristo, né? Quando Jesus veio aqui entre nós, não estou falando assim questão religiosa, é a racionalidade. Tá? Ele veio exemplificar, não deixou nada escrito, ele veio dar o exemplo de amor dele. E é nele que a gente tem que se inspirar, porque ele sempre veio para as pessoas em situações de sofrimento, ele não veio para os sãos, para os saudáveis, ele veio para os doentes. E é esse olhar que a gente tem que ter. Hoje, até as empresas, na hora que vão recrutar uma pessoa, se você tem um trabalho voluntário, você é diferenciado. Já se vê, já tem esse olhar já, tá? Porque é como se fosse num concurso público que você tivesse que apresentar a prova de títulos. Aí o voluntariado ele entra como um diferencial, tá? Porque já estão tendo esse olhar. Eu acho que as coisas estão mudando, graças a Deus, para melhor. Vai demandar um tempo, mas as coisas estão mudando, tá? Já está vindo um amadurecimento, tá, no ser humano. Bom, eu queria agradecer o Adrovani pela disposição, pela gentileza de compartilhar conosco a tua experiência, lhe parabenizar por esse trabalho de 17 anos, se não me falha, né? Se não estou enganado, você mencionou. O Marcos, que conheço já de longas datas, sei do compromisso dele, assim como da Sandra também. Portanto, tu estás aí bem acompanhado desse casal, que tem o maior apreço, o maior carinho, o maior afeto. Mas eu gostaria de compartilhar ainda, sem querer me alongar, sendo breve, dizer, Marcos, que tu fica tranquilo, assim como o Adrovani, quando vocês falam de Jesus, estamos compreendendo como Jesus histórico, não místico. Uhum. Aquele que vivenciou, que teve a experiência, essa experiência do vivido, que eu falei há pouco. Então, é esse homem que se está falando, que acolheu, que se preocupou com aqueles que estavam na marginalidade, que não atirou pedra, que não condenou. O que nós fazemos?
Não obstante, estejamos nós nas igrejas. As igrejas são templos dos homens, são importantes na essência do religar, mas nem todas atendem essa disposição, sem aqui querer fazer críticas abertas a uma ou a outra, mas para dizer que a igreja é um lugar de trabalho. Onde você está? Na sala de aula, se você faz o bem, você é igreja. Igreja no sentido de construir algo diferente, algo que valorize, para terminar, a ideia que nós deixamos passar despercebida de nós, a ideia do ser integral que somos. Eu não sou só matéria, eu não sou só uma organização fisiológica, eu não sou só intelecto, eu sou sentimento, eu sou um ser integral, um ser espiritual, um ser cósmico. Portanto, eu preciso aprender a melhor pensar a respeito da ciência da unidade. A ciência da unidade é aquela que nos faz nos enxergar nós mesmos como essa unidade, como um ser uno. Não estabelecendo eu aqui, o representante da minha igreja ali e Deus acolá, ele sendo meu intermediário. Eu não preciso de intermediário. Nenhum de nós precisa de intermediário. Desde que nós aprendamos a fazer, a compreender essa ciência da unidade, do ser cósmico que somos. Para usar uma expressão mais holística, não sei, e mais científica ao mesmo tempo. Porque quero crer que talvez o pessoal da física quântica compreendesse melhor, inclusive, o que seria esse ser cósmico, né? Mas eu não sou da física quântica, portanto, não vou explicar por esse viés e nem... Queridos, muito obrigado, tá, pela gentileza de participar conosco. Agradeço de coração e a valorosa contribuição e, sobretudo, o valoroso exemplo que você deu para todos aqueles que participaram aí presencialmente, né, na sala de aula, como aqueles que assistiram pelo canal. Abraço fraterno. Obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço. Rômulo, pode encerrar, querido. Pronto, ok, eu vou encerrar, porque a nossa querida Fafidão, né, deu uma pequena travadinha na sua bela internet, e aí a gente perdeu um pouco desse momento final, mas acredito que tenha sido contempladas muitas questões aqui que são de suma importância, né, para uma formação para além dos muros da academia, como a gente costuma dizer, e pouco pôr em prática, né, alguns. Para uma formação para além do viés disciplinar. Sim. Não tenhamos dúvida, nós estamos aqui tratando de história, discutindo história. E se nós formos ver na história do Ceará, nós vamos ver como historicamente temos a presença, não é, da
como a invisibilidade do indivíduo está presente. Não é? Então, isso não é um problema de agora, mas é problema do agora também, problema de todos nós. Abraço, muito obrigado, Francisco.